Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje aí, mais uma vez reunidos para darmos sequências ao estudo Pedro Humano Demais. Mas antes disto, nós faremos os merchans. Então, assim, para quem acompanha os estudos dos canais Esmiuçando Allan Kardec, amanhã, às 9 horas da manhã, no dia 29, sábado, às 9 horas da manhã, diretamente do Japão, acredito eu que provavelmente com todos os canais do Esmiuçando, mas transmitido pelo Zoom, a Cláudia vai estar falando a respeito da obra Mensagem de Amor Imortal, capítulo 7, com o estudo de Pedro sob a ótica de Sou um Pecador. Então, isso fechará o estudo que nós fizemos a respeito de Pedro Humano Demais, e contamos também com a presença de todos amanhã, às 9 horas da manhã. A Mauri, tem estudo amanhã, Mauri? Microfone, Mauri, tem que ligar. Você viu só? Eu preciso sempre de um espírito mentor. Sempre estou precisando de um. Obrigado, Isabel. É assim, vamos ter sim, e o tema é de grande responsabilidade, por isso a pessoa que está assim amorosamente se candidatando, já se candidatou, já se preparou a fazer, é a Alvanira, e como ela é parente do homem, né, Alvanira de Jesus, então a gente deixou para ela o tema Jesus e Amor, do livro Jesus e Atualidades, né, da Joana de Anges, a nossa querida benfeitora. Aliás, esse mesmo estudo que nós estamos terminando agora, Divaldo e a sua trupe, uma trupe belíssima, inclusive pessoas daqui de Cascavel, a nossa querida Adriana Lopes, estarão iniciando o estudo desse livro. E é muito bacana, vale muito a pena. E esse tema de amanhã vai contemplar, assim, muito bacana, tenho certeza. Conto com vocês lá. Quem não tiver o que fazer, seja bem-vindo. Vamos enriquecer o momento da Alvanira e da nossa querida fraternidade. Obrigado pelo espaço aí, Maurício. Imagina, chefe, o espaço é teu. Bom, só então para recapitular, para quem não conhece, a obra é essa, tá? Vai ser o estudo da Alvanira, capítulo 4. E eu também já tinha visto que Divaldo vai copiar a gente, vai começar a fazer o mesmo estudo. Bom, merchandising feitos, todo mundo aí arruma um tempinho, então, às 9 horas da manhã com a Cláudia, ou às 5 horas da tarde, nos canais da Fraternidade Espírita Allan Kardec, com a Alvanira e com o irmãozinho Amauri. Sem mais delongas, Pedritas, é com vocês, minhas meninas. Sucesso, desejamos assim que todos os nossos irmãozinhos colaborem da melhor maneira possível para vocês estarem aí iluminados e nos ensinarem muito hoje. Então, vamos acerenar nossos sentimentos, né? Levantar nossos pensamentos aos nossos amores, anjos da guarda, e ao nosso Mestre Jesus. E chamando Pedro também, para que ele possa nos orientar nessa humano que ainda estamos arraigados enquanto encarnados aqui, nesse planeta de expiações e provas. Jesus amigo, nosso Mestre sereno, que tudo nos auxilia para que possamos um dia ter o olhar contigo como Pedro a despertar em seguir-te com fidelidade. Ou como Estevão, que mesmo sem te conhecer, mestre, galgava nos caminhos de Deus, já nos ensinos da Moisés. E sabendo do teu ensino, não faliu em orientar-se pelo teu amor. Que possamos nós aqui, reunidos desde sempre, desde o ensino,
do início desse estudo com o Pedro e com a nossa querida Amélia, despertar em nossa alma o farol que dará, nesta encarnação, a oportunidade de darmos um salto do amor ao próximo. Que assim seja e que estejamos todos reunidos. Que assim seja. Então, muito boa noite a todos. Hoje nós, então, estamos trabalhando o tema Arrependimento e Paz, da obra Dias Venturosos, capítulo 19. E antes de entrarmos especificamente no capítulo, nós convidamos todos para fazermos uma reflexão acerca da palavra arrependimento, que faz parte do título desse capítulo. Lançaremos uma pergunta, mas não é para ninguém responder, apenas para pensar sobre. Como são os meus sentimentos quando percebo que fiz algo ruim e que não deveria ter feito? Ou até mesmo de bom, mas que naquele momento não caberia fazer. O que passa nos meus sentimentos nesse momento? Para iniciarmos um processo de arrependimento em nossas vidas, em relação a alguém, por termos causado desgosto, sofrimento, desagrado, dor, é necessário um movimento interno. De uma certa forma, quando iniciamos o processo de arrependimento, estamos vivendo uma etapa de amadurecimento, de crescimento, de evolução de nossos espíritos. Porque a gente poderia continuar cometendo os mesmos equívocos e não ter noção de que isso é um erro, de que não deveríamos estar agindo daquela forma. Seguir agindo sem nenhum sentimento de remorso, de arrependimento, e muitas vezes nos munindo de argumentos para justificar nossas atitudes, inclusive colocando a responsabilidade do que fizemos nos ombros do outro. O orgulho, muitas vezes, nos impede de ver com clareza a parte que nos toca de responsabilidade. Porém, se nós já temos a nossa consciência nos cobrando que fizemos algo de errado, é sinal que estamos num patamar melhor do que estávamos antes. Quando despertamos para essa responsabilidade pelas escolhas, reconhecemos que cometemos um equívoco e é preciso reajustar, fazer o reparo. E esse é o primeiro passo, reconhecer. Então, o arrependimento, ele caminha de mãos dadas com a humildade. Ao reconhecer, temos a condição de identificar o nosso gesto falho, a nossa ação incorreta, e aí vamos abrir o coração, pedir desculpas àquele a quem nós prejudicamos, analisando e escolhendo o melhor meio para fazer a reparação. No processo de arrependimento, nós vamos criando uma empatia, nós vamos nos colocando no lugar do irmão, do companheiro, conquistando a paz interior e dando a oportunidade para o outro também conquistá-la. E nós vamos reconhecer isso, não da forma como identificando no outro apenas os defeitos, a pequenez, achando que nós temos defeitos sim, mas que os defeitos do outro são muito maiores. Que cometemos o equívoco, mas nos justificamos dizendo, também o fulano não é fácil, né? Se nós enxergarmos dessa forma, dificilmente teremos esse processo de arrependimento. Por isso é necessário se colocar no lugar do irmão, sem achar que ele está fazendo tempestade num copo d'água. Geralmente nós exclamamos, eu não fiz nada, não sei por que tamanha reação, que besteira, está de mimimi. Se agirmos dessa forma, não vamos iniciar o processo de arrependimento, de remorso. Vamos continuar achando que nós não fizemos nada e que o processo é desnecessário. O outro estaria apenas exagerando. Ter empatia
é se colocar no lugar do outro, procurando entender a dor que causamos e, com humildade, fazer uma reflexão bastante criteriosa. E vamos perceber que, se fôssemos nós que estivéssemos no lugar, é bem possível que a nossa reação fosse muito pior. Outro caminho perigoso é quando nos prolongamos na culpa ou remorso. E muitas vezes isso acontece porque não temos a oportunidade de reparar exatamente com aquele a quem nós causamos o mal. E a gente se prolonga nessa culpa ou remorso sem qualquer esforço para corrigir o erro. Nós perdemos tempo e força, só reclamando. É preciso tomar atitudes para corrigir de forma humilde, pois a permanência na culpa reflete em doenças somáticas no corpo físico. Para tomar uma atitude de mudança, é necessário conhecer-se, reconhecer as nossas fragilidades. E aqui a gente relembra novamente a questão 919. É o primeiro passo para a transformação. E o personagem central desse capítulo, ele representa um indivíduo nessa fase, reconhecendo as suas fragilidades. E o amor, só o amor é capaz de olhar e entender o que passa no seu íntimo. Então vamos ouvir a narrativa de Amélia Rodrigues, quando ela inicia o capítulo nos contando. No intervalo das agudas perseguições, retornando da Samaria, onde falara para muitos conversos e curara com João, Pedro foi procurado por um jovem que trazia o corpo coberto de pústulas nauseantes. Imaginem aquelas feridas liberando aquele pus e exalando um cheiro que dava náusea, vontade, ânsia, né? Aquela ânsia do cheiro terrível que era de podre. No afã da casa do caminho, sempre repleta de necessitados. Desfigurado pela inflamação da face, eram apenas os olhos miúdos que brilhavam e a voz rouca, suplicando comiseração. Quando o apóstolo Pedro, se aproximou, o enfermo prosternou-se e exclamou: Homem santo de Deus! E Pedro interrompeu-o com veemência, dizendo: Sou apenas um homem impuro como tu. Mas podeis curar-me, choramingou o visitante em desequilíbrio. Eu acabo de ser expulso da cidade, do convívio dos sãos, em razão da lepra que me devora o corpo e a alma infeliz. Porém, não pôde prosseguir. Quase em convulsão, tartamudeou, ou seja, mal conseguia articular as palavras, porque a convulsão tomava conta dele. Aí, nesse trecho, a gente consegue ver, que mesmo com toda a perseguição que os cristãos sofriam, a casa do caminho continuava com os dedicados trabalhos, de auxílio aos necessitados. E nesse dia, eis que bate a porta, um doente do corpo, atormentado da alma. Mais uma expiação ímpar que a lepra traz. E mais uma vez, nesse instante, Deus encaminha para aquele reduto de amor, que era a casa do caminho, uma de suas ovelhas perdidas no ódio, na revolta, na insanidade e agora no desespero da reparação. E Pedro o acolhe na sua humildade, sem o humilhar, se reconhecendo tão impuro quanto o irmão em desvalia. Novamente, Pedro, sendo o amor em ação, daquela caridade, meus irmãos,
que se reveste com o cuidado de não ser humilhante para quem faz e nem para quem recebe, conforme nos ensina o Evangelho, no capítulo 13, no item 14, onde trata de que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A gente percebe as dores emocionais quando nos encontramos no abismo do conflito do medo. Ele está com medo, né? Porque ele está ali sofrendo, medo da morte, e porque a consciência começa a pesar. E esse fardo pesado dessa consciência, que tem como semente a culpa, que a gente já estudou e sabe que o medo é um terrível adversário, né? E aí a gente vê que Pedro, por sua vez, já amadurecido nesse momento, das tarefas do amparo, de tamanhas reflexões que ele decorre, dos testemunhos que ele mesmo viveu com Cristo, né? Na sua intimidade, na oportunidade das reflexões que o mestre fazia ele fazer diante dele, que é o que solicitava quando ele tinha as necessidades da cura da alma, né? E nós, o que fazemos quando usamos nossas máscaras na vivência da vida? Sem enfrentamento dos nossos medos, fugindo habilmente pelo abismo que tanto exercemos, com tamanha habilidade. A gente foge dos nossos medos, uma habilidade terrível, a gente vai para lá e vai para cá, né? Como é que a gente enfrenta? Como detectamos as dores da nossa alma? Porque a gente percebe que, e a gente sabe também que quando começa o corpo a depurar algum sofrimento, é porque a alma está saturada, né? Qual o olhar amadurecido pelos ensinos que até agora Pedro, contado para a nossa querida Amélia, como estamos fazendo, como estamos agindo? Como é que nós estamos agindo? Qual é o nosso olhar amadurecido que temos? Já estamos no final do estudo do Pedro, humano demais. Qual é que está sendo nosso olhar? Qual é o amadurecimento que estamos tendo? O que estamos vivenciando nas nossas observações como ações que temos? E esse jovem que chega na casa do caminho se recupera um pouquinho e consegue falar dizendo: tudo começou no templo, no apedrejamento. E Pedro, naquele momento, levou um susto, né? Quase recuou horrorizado. Recordava-se daqueles olhos perversos, frios, e dos gritos do agitador, que conclamava a turba em fúria para a lapidação de Estevão. Jamais o esqueceria. Era jovem e guapo, ágil e violento. Gargalhava e apedrejava o prisioneiro indefeso. Apiedara-se dele a partir daquele momento. Então Pedro lembrava-se desse jovem, daquela ocasião, do momento em que Estevão foi apedrejado. E Pedro reconhecia a força do choque de retorno nas carnes, da própria alma. Pedro já havia passado pelo processo de remorso, né? De ter negado Jesus 3 vezes. Então ele sabia direitinho o que aquele jovem estava sentindo com arrependimento. Orou por ele. Então, naquela ocasião, lá atrás, quando ocorreu o apedrejamento. E agora, ele estava ali suplicante. Que te aconteceu? Indagou compungido. Não vos recordais de mim? Interrogou desconsolado. Apedrejei e conduzi a Malta contra o vosso irmão até a sua morte, há pouco tempo. Fez-se grande e dorido silêncio que ele quebrou, dando prosseguimento. Aí a gente vê, né, que Pedro estava diante de um dos mais cruéis lapidadores de Estevão, o irmão do caminho, exímio pregador e primeiro mártir do cristianismo. O homem agora leproso e perturbado, né, que recorria aos cristãos que antes ele abominava, né? Ele agora se apresentava sem receio, né, pelo menos aparentemente, no desespero. Ele estava assim, se jogando, né, para os cristãos.
expondo sua culpa. Pedro, reconhecendo ele, relembra a prática dos aprendizados de Cristo, quando o viu, né, no momento que conduzia a turba em fúria, como a Amélia fala, né, até o local do apedrejamento, e se apieda e ora por ele, né? Aí a gente lembra da lei de ação e reação, né, de causa e efeito, ou a cada um segundo suas obras, né? Porque mais na frente, eu não vou dar spoiler, né? Mais na frente a gente vai ver os acontecidos. E no Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, no item 3, a gente tem que não há uma única imperfeição na alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. Aí no item 33, no número 3. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Imaginemos, então, o que se passa no íntimo desses dois corações que estão nessa cena, Pedro e o apedrejador. Pedro está diante de um dos apedrejadores de Estevão. E o que representa Estevão para Pedro, né? Pedro acolheu Estevão quando chegou na casa do caminho, doente, né? Cuidou de Estevão, acolheu, ensinou sobre Jesus, tudo que Estevão aprendeu sobre Jesus, aprendeu através de Pedro. E Pedro considerava ele como um filho. Aí, vamos imaginar o que passa no coração de um pai numa hora dessas. Ele estava na presença de dos apedrejadores do seu filho do coração. Como que estariam os nossos sentimentos se fosse com alguém muito próximo ou querido por nós? Mas, do outro lado, temos a figura do apedrejador, em processo de arrependimento. O que se passa no íntimo desse homem infeliz que apedrejara Estevão num sentimento, cujo sentimento de ódio e raiva, né, se traduzia pelos olhos, conforme narra a benfeitora, dizendo, né, aqueles olhos perversos e frios. Ele podia ter buscado o mesmo auxílio, ter ido lá na casa do caminho, se justificando para Pedro. Afinal de contas, ele apenas estava ajudando a cumprir a lei, pois apedrejar os infratores fazia parte da lei da época. Então, Estevão havia sido condenado, ele apenas estava ajudando a cumprir a lei. Mas não. Por quê? Porque havia ali, no ato de apedrejamento, o sentimento do ódio que caracterizava a sua ação. Ele agitava, ele insuflava, ele conclamava a multidão furiosa para a lapidação do Estevão. E aos olhos de Deus, como já vimos em muitos estudos, né, o que vale é a intenção. Então, a sua consciência cobrava agora esse sentimento com o qual executar o cumprimento da lei. E aí, a gente lembrou aqui, no Livro dos Espíritos, lá na parte da lei de destruição, né? Na parte 3ª, capítulo 6, a questão 749, onde Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Que no caso aqui não era uma guerra, mas era uma execução fazendo-se cumprir a lei da época, né? E aí os espíritos dizem o seguinte: não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. E como é que aquele apedrejador estava cumprindo essa lei?
ele fazia isso com ódio no coração, com raiva, e ainda insuflava os outros, indo na frente, chamando, mandando apedrejar, insuflando ódio nos demais que acompanhavam, né? Então, nos nossos estudos diários, nós estamos sendo convidados todos os dias, ainda há pouco, às 18 horas, nós refletíamos sobre isso. Por que eu faço o que faço? Né, Rosângela? Entendemos de fato que esse processo que novamente nos chega, porque eu faço o que eu faço, para a compreensão e auxílio de todos aqui. A gente percebe que essa nossa magnífica consciência que age, não como punitiva das nossas intenções, às vezes tão ferrenhas, como no caso dele, até as nossas, né? Ou até aquelas que achamos atenuantes diante das justificativas plausíveis. A gente acha que está ajudando o outro, que está fazendo tudo para o outro, e talvez ele tenha que passar por um processo diferente do que a gente imagine, né? Ou o nosso ponto de vista é um e o outro é outro, e começamos a julgar. E acreditamos ser muito boas as nossas intenções. Afinal de contas, como descreve o texto, esse homem movido pelas dores morais, porque na verdade ele tinha uma dor moral muito forte, podia ser a dor da inveja, né? A dor do orgulho, do poder, achar que ele estava cumprindo alguma coisa muito importante, né? Outrora conduzindo pelas intenções ferinas e usando a prática do apedrejamento para justificar realmente a sua ira. O que me faz pensar, mesmo diante dos seus atos do passado, para mim, o que me faz pensar, e gostaria que vocês pensassem comigo. Quando se inicia, então, a jornada da depuração da alma? Quando é que ela se inicia? Deus, em seu infinito amor, permite, sim, a depuração da alma, as chagas morais profundas, aquelas que a gente esquece o que faz, né? Que ela aconteça exatamente no instante oportuno do aprendizado, para nos fazer entender, para não cometermos mais abusos. Então, a gente só começa a processar, a não abusar o outro, a não infringir com intenção daquilo que eu acho no outro, quando eu passo pelo processo de entendimento. Eis que Deus jamais encaminha a lição se não estamos prontos para o entendimento. A possível morte, porque ele pode vir a sair daí do corpo físico, ou nós mesmos, como fazemos, vira mais tarde, que é fadado à morte, e no caso dele, o corpo purulento, que aparece no texto, são as chagas das intenções íntimas. Então, quais são as nossas intenções íntimas quando nós nos colocamos em alguma posição? Que outrora ele se regozijava, né? Agora ele está refletindo não somente como lepra, porque a lepra é apenas o que o corpo aparece, do que a alma lateja há muito tempo, mas do entendimento onde ninguém foge à experiência de cair em si das dores causadas de ontem. O que nos acontece com isso, gente, é que a semente, quando plantamos, seja ela boa, ou seja ela não muito boa, ainda equivocada dos nossos pontos de vista, ela vai trazer para a nossa alma exatamente aquilo que nós vamos precisar aprender. Então, satura, enche. Vou usar um termo aqui não muito bom, mas, por exemplo, como se a alma tivesse purulenta mesmo. Ela vai ter que purgar em algum lugar, vai ter que haver esse processo de modificação. E para haver esse processo de modificação, nós temos que cair em si. Porque não adianta, não vou dar spoiler, não adianta fazer o que ele vai fazer seguinte, vocês vão entender agora, tá bom? Então, vamos seguir na narrativa, onde esse jovem continua falando para Pedro. A partir daquele dia, desde o apedrejamento, então, ainda me recordo da mirífica luz que vi brotar do mártir antes de morrer. Perdi a alegria barulhenta de viver. Eu, que alucinado, já não tinha paz. Os seus olhos em chama e em tranquilidade desvairavam-me. Tropecei no arrependimento mais cruel e fugi para a embriaguez dos sentidos, a que me acostumara. Por mais que desejasse esquecer, aumentava-me sempre a lembrança do crime,
da crueldade perpetrada. Silenciou por um pouco e aduziu. Passei a sentir comichão nos braços apedrejadores e dores nas articulações. Pequenos botões em flor de carne avermelhada surgiram-me na pele e começaram a explodir em pus. Depois, no peito, no ventre, nas pernas, no rosto e em todo o corpo. E a febre que me açoita, arbusto frágil que sou no vendaval, não cessa, enlouquecendo-me. Aí a benfeitora nos diz que, num primeiro momento, surge a culpa, que é instalada no seu íntimo pela lembrança dos últimos instantes do apedrejado. Os seus olhos em chama e em tranquilidade desvairavam. Narra a benfeitora e, com isso, ele tenta negar o sentimento de culpa, fugindo pelas portas da embriaguez e dos sentidos que já era acostumado. Mas os resultados dessa fuga refletem-se no corpo, que começa a dar os sinais de lepra. E vejam que interessante, né? Eu fiquei imaginando, porque ela narra ali onde começa essa lepra. Começa pelas mãos. Por que pelas mãos? Ele começa o apedrejar, utiliza esse instrumento, né? E depois, para apedrejar, tem que fazer esse movimento das articulações, e ele fazia isso com tanta fúria. Percebam a raiva toda sendo canalizada por esses membros, o ódio, a energia que era movimentada por esses membros para executar o ato carregado com essa raiva, com esse ódio. Não tinha como ser diferente. Ali começava a se instalar a lepra. Mas, como a Rosângela já disse, como uma bendita oportunidade para o arrependimento. Não é mesmo, Marcelo? Pois é, Isabel. É o momento crucial, né? Onde o apedrejador se dá conta do erro e se arrepende. E o arrependimento dele é verdadeiro. E o arrependimento, como você muito bem colocou na introdução, né? É a dor que a gente sente pela dor que a gente causa, né? E ele se modifica ao ter a visão da luz que emanava de Estevão e ao perceber o semblante de Estevão, né? Como você bem colocou também. E a lembrança do ato passa a persegui-lo. Aí não importando como ele tenta fugir ou quanto ele tenta fugir. Porque está na cabeça dele, né? Assim, está dentro dele. Não importa para onde ele vá, como ele vá, não importa. Está dentro dele, não vai sair. A consciência acusa, a consciência cobra e cobra reparação. O arrependimento sempre vai buscar reparação, né? E aí, né, que ele se vê cruel. Como o arrependimento é verdadeiro, ele se vê cruel. Aí entende que o que ele fez foi um crime. Aí no processo desse arrependimento dele, né, como acontece conosco, né, a gente vai desenvolver empatia, né, como também disse Isabel no início, porque a gente começa a se colocar no lugar do outro, né, e a gente começa a entender o que o outro está sentindo também. E aí a gente também começa a desenvolver humildade nesse processo de entender o que o outro sente. A gente começa a se colocar no lugar do outro e desenvolver também humildade, por compreender as coisas que a gente faz de errado, quando a gente fere, quando a gente magoa, quando a gente ofende. Né? Arrepender-se, né? O arrepender-se é um processo interno, realmente, né? Independente do outro saber. É isso aí, né? A gente vê que Joana,
Ele é muito querido. Eu sou apaixonada por Joana, né, gente? Então, vocês me desculpem que eu sempre falo dela. Então, esse livrinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, Conflitos Existenciais, para mim é um livro que ele tem que estar na cabeceira da cama para a gente ler antes de dormir, se está com algum sentimento que a gente está começando a pipocar na consciência. E a Joana, nessa obra, no capítulo 6, ela fala sobre a culpa, né? E ela diz assim, ó, a culpa na obra, as consequências da culpa liberada. Você começa a pensar, quando a gente começa a liberar essa culpa, que a gente viu que a Isabel leu lá, ele começou a se pensar como é que ele, né? Que ele apedrejou, que ele estava ali. Então, a culpa encontra sintonia com as paisagens mais escuras da nossa personalidade. Então, tipo assim, eu me dou por conta da situação, eu olho a situação, começo a me culpar e eu tenho sintonia com a minha personalidade. Aí eu começo a ficar cada vez pior. E na mesma obra, a Joana fala no capítulo 4, que primeiro ela fala no 5, ressentimento, a medo no 4 e a culpa no 6. Então, ela faz uma ordem, né? Ela diz que o medo, que daí ele já estava com medo ali, né? Medo de morrer, medo porque ele não é mais aceito, provavelmente não é mais aceito em lugar nenhum, medo de toda a situação que ele tinha, medo de encontrar propriamente aqueles da casa do caminho, porque ele tinha, afinal de contas, agido pela ação do íntimo dele, apedrejar aquele que não teria feito nada a ele, para seguir uma lei que ele acreditava que ele podia passar por cima de todos, e a ação de agir como se fosse um líder, né? Apedrejar. Então, assim, o medo faz outra referência. A psicopatologia do medo, ela diz nesse capítulo. A herança da culpa, ó, o que ele herdou? O que ele conseguiu com isso? Fazendo todo esse processo de apedrejar o Estevão? Uma herança. A herança dele foi a culpa. Possamos nós ter outras heranças em nossa alma, não é verdade? A herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que delas desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam inevitáveis no processo. Então a gente vai, né? A gente tem culpa, primeiro vai mascarando, não, mas eu fiz porque eu tinha razão, eu fiz porque eu podia fazer, eu fiz porque eu acredito nisso, né? Então, ela diz, mascarando-se de variadas expressões que se tornam inevitáveis no processo para aquisição de superior nível de consciência. Então, o que acontece? Eu vou botando tanta situação nesse processo, o medo vai botando tanta situação que ele vai erguendo, até que um dia a minha consciência encontra um nível... E agora? Começa a aparecer a situação, vem a culpa e eu tenho que assumir com a minha consciência para fazer esse processo inverso. Então, o que realmente o levou a fazer o que ele fez? O que realmente nos leva a fazer o que a gente faz? Que realmente a gente age, julgando em qualquer situação, gente. Seja adentrando em nossa casa, seja adentrando na sociedade espírita, seja no momento que a gente escreve para a família, porque a gente discorda do ponto de vista do outro, porque apedrejar hoje já não é mais na mão. Apedrejar, às vezes, é no olhar. Apedrejar hoje já é no movimento de intenção emocional. Eu posso não falar para a Isabel alguma coisa, mas a minha intenção é dizer que eu queria falar. Às vezes eu brinco com as gurias, a Isabel, com a Marcela, nós estávamos estudando, eu digo, gurias, já pensei, não adiantou, né? Então, já tive a intenção no meu sentimento, já causei uma vibração diferente, digamos, essa palavra, né? Então, o que realmente me leva a fazer o que eu faço, quando logo após eu me sinto culpada, ou posteriormente com medo da vida, porque aí eu me sinto culpada e eu já tenho consciência hoje do que eu estou estudando, o que isso vai me causar? O que eu vou ter que voltar atrás? O que eu vou ter que ressentir para me poder fazer um movimento ao contrário? Já sabendo que há alterações na minha alma. Mais tarde vai nos fazer trazer esse encontro com as nossas dores morais. Não adianta, nós vamos ter esse encontro. Faz parte do processo. É punição? Jamais. É benéfica divina nos dizendo, olha como tu tens oportunidade de ressentir-se, mudar, fazer o movimento e auxiliar novamente a ti e ao próximo. Porque eu não posso auxiliar o próximo se eu não sei me auxiliar. Eu não posso ser melhor ao outro se eu não sou melhor para mim. Eu não tenho o que oferecer. Porque terão consequências as doenças se eu não faço, né? E nada mais eu posso escolher, porque as minhas intenções são essas, sejam as que eu tenho.
Porque nem sempre, gente, eu posso dizer que eu estou com intenções ótimas para com o outro. Mas será mesmo que as intenções são ótimas? Será mesmo que lá no fundo não tem o meu orgulho, o meu egoísmo, querendo apedrejar ele, dizendo eu muito boazinha, né? Meio santificada na história? Pedro, tendo no seu íntimo a doutrina de Cristo, porque Pedro, nesse momento desse estudo nosso, ele já tem a doutrina do Cristo alicerçada nele. Nós ainda precisamos alicerçar. Aparentemente simples aos sentimentos do orgulho, que o outro, né, dos poderosos, porque o que acontecia? O outro tinha orgulho porque ele andava galgando no caminho dos poderosos todos, que a gente, quem leu lá, né, o capítulo 8 do livro Paulo Estevam, que foi orientado no nosso filmezinho, a gente vê o que os poderosos tinham no alicerce do seu sentimento. Apedrejar por apedrejar, porque eles seguiam somente a lei mosaica, eles não tinham esse olhar do homem novo que vinha trazer novas lições, né? E ele firmando nele, Pedro já firmando nele, espero que possamos firmar em nós, o dever de socorrer, de deixar que essa catarse do outro venha nos falar, fale como Jesus nos ensina quando eles falavam com Pedro. Essa catarse que às vezes a gente não quer nem ouvir, o outro está falando suas lamúrias, a gente já vem, meu Deus, já vem de novo com essa história, não aguento mais, né? Então, Pedro já começa a ter esse olhar, já incumbindo nele, que Jesus falava com ele, fazia ele ter essa catarse dos conflitos infantis que ele tinha, né? E já não se incomodava mais, porque a gente vê Pedro no começo dos nossos estudos, ele meio incomodado com as coisas, só reclamando, agora já tem esse olhar aberto que Jesus lhe ensinou, né? E esse pobre homem à sua frente, ou essas pobres pessoas à nossa frente, que nós também nos igualamos a eles, tão pobre quanto, tem que vir em nós, a nossa vida, esse olhar, o que eu estou fazendo? Quem eu estou apedrejando? Então, esse pobre homem, ele apedrejou Estevão. Que Estevão eu estou apedrejando? Porque diante de Deus, como nós falamos à tarde, ninguém não é amado. Até aquele homem que cometeu a loucura ainda na sua inconsciência do amor, a atitude mais cruel, ele é amado. Então, quem somos nós para apedrejar os Estevãos que chegam na nossa vida? Esse jovem Estevão, que para mim, né, já falei para vocês aqui, ainda não ter conhecido Cristo pessoalmente, de ouvir as histórias, ele traz dentro dele já o alicerce, porque primeiro ele aprendeu tudo sobre a lei mosaica. Então Deus já estava alicerçado nele com uma fundação muito profunda. E aí, quando ele ouve deste homem que traz a boa nova, que traz o amar ao próximo como a si mesmo, ele só constrói novas paredes na sua personalidade. E Pedro sabia que na mansão do caminho, né, todos eram perseguidos. Mas qual é a perseguição mais cruel, gente? A que fará contra os cristãos? Ou qual é a perseguição mais cruel que ele teve? Ou nós? A que a gente faz sobre como cristão os outros, porque aqui todos nos consideramos cristãos. Ou o que esse rapaz fez contra os cristãos? Ou a consciência culpada desse homem que, caindo em si, muito vinha sofrendo? Qual é a nossa consciência? Qual é a nossa perseguição? Porque se nós adentramos uma sociedade espírita, se nós estudamos as obras de Kardec, se fizemos evangelho no lar e apedrejamos os Estevãos que chegam em nossa vida, porque como assim, Rosângela, os Estevãos? Estevão acreditava em Deus. Gente, todos nós vamos nos tornar Estevão amanhã. E aquele homem, aquela alma que Deus nos presenteia a fazer a mudança em nossa vida, é conosco. É para que nós possamos nos tornar Estevão. E que ele amanhã possa se tornar Estevão com os nossos exemplos. Então, qual é a perseguição mais cruel? Aquela que não vai ao encontro daquilo que eu penso, ou a perseguição da minha consciência culpada depois que vai latejar como né, que ele fala ali na obra, já purgando no corpo dele os sofrimentos que eu causo? Deixa eu colocar uma citação aqui que eu esqueci, que eu passei por cima. No Céu e Inferno, fala sobre o arrependimento, na primeira parte, no capítulo 7 também, no item 16, vai dizer assim: o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. O arrependimento
arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça, e não anulação. Aí a gente tem uma questão do Livro dos Espíritos, a 621, que é onde está escrita a lei de Deus, né? Na consciência. Pronto, agora. Muito bem. E aí, Pedro segue deixando o rapaz falar, né? E aí ele continua contando para Pedro. Os doutores receitaram-me ungüentos, fizeram sacrifícios no templo, que executei sem resultado. Hoje me expulsaram. O vale dos imundos será o meu lugar. Recordei-me de vós, que curais as doenças do corpo e do espírito, porque a minha é a enfermidade da alma perversa, que se exterioriza no corpo infame. Tende piedade, em nome do vosso mestre. Mandaram-me procurar-vos, os parentes meus que fogem de mim. Venho rogar perdão antes de matar-me, porque 1000 vezes é melhor a morte com a honra do que a vida com desgraça. Então, né, ele já havia buscado a cura pelos métodos tradicionais da época. E a cura do corpo e através das crenças religiosas da época. O curioso é que quando inicia o seu diálogo com Pedro, ele pede a cura da doença, dizendo, mas podei curar-me, né? Choramingou lá o visitante em desequilíbrio. Amélia narra dessa forma. Mas ao modo de Jesus, como até foi dito, ressaltado pelo Maurício no seu trabalho, que era uma referência para as ações de Pedro, né? Simão Pedro, então, na sua sensibilidade amorosa, vai permitindo que ele coloque para fora, né? Escutando toda a história, deixando ele falar, colocando para fora a sua dor, e em silêncio, Pedro aguarda que o pobre homem compreenda por si mesmo a causa dos seus males. E assim, esse homem, caindo em si, pede perdão sincero, que é o primeiro passo para a cura da alma, dessa alma doente. Porém, a dor e a vergonha eram tanta que ele pensa novamente em fugir, agora pelas portas do suicídio. Veja só, né? Quantos conflitos atormentam a mente desse homem, né? Que se perde no arrependimento e no auto-julgamento. Ele se apropria da própria condição de perverso e associa a moléstia a essa condição. Ele fala como se quisesse dizer que é um caso perdido, né? E apesar de dizer que os parentes mandaram que ele procurasse a casa do caminho, ele pede perdão e a piedade do mestre e anuncia que vai tirar a própria vida. É um misto de rogativa e autopunição que parece que faz ele sofrer mais do que a própria lepra, né? A confusão mental parece que está fazendo ele sofrer mais do que a doença do corpo. É um movimento forte, né? Dentro dele e legítimo de regeneração que se sobrepõe ao vitimismo com toda certeza, né? Se é que existe vitimismo nesse lugar, porque é um movimento muito, assim, eu vejo um movimento muito forte de arrependimento legítimo, né? Real. Então, é difícil dizer que existe vitimismo, porque ele vai com tanta culpa, né? Que ele faz uma confusão muito grande, pede perdão, e ele é como se ele tivesse uma certeza muito grande que não vai ser aceito ali e diz que vai tirar a própria vida, né? Ele não acredita que vai ser aceito ali porque ele matou o filho amado, né, ali do lugar. Aí, essa confusão nele faz uma bagunça muito grande, né?
É bem complicado. A gente tem que começar a pensar assim, até agora, vamos pensar assim, um pouco, vamos refletir nós aqui, nesse momento do texto, né? O que realmente nos move, o que moveu ele no instinto insano de apedrejar um homem que ele nunca tinha visto? O que nos move, às vezes, ser grosseiro com uma pessoa que está passando por uma necessidade que nós conhecemos mais ou menos? Ou conhecemos muito, até pior, ou conhecemos pouco, né? O que nos move a fazer isso? Esse instinto, né? Que nunca nos fez mal. Será que é o poder que a gente quer ter sobre os outros? Será que é o poder que ele queria ter? Esse instinto, desejo de acreditar que domina as massas, a gente domina as situações? Porque, na verdade, ele estava ali inflando todo mundo. E nós inflamos o quê? Olhamos para o lado quando queremos que o nosso poder de julgamento ou de dizer para os outros, ver se estão vendo que a gente sabe das coisas todas? Havendo na época a lei de mosaico, de apedrejamento, não era dele o poder de fazer esse movimento. Não tinha o direito de fazê-lo sem passar pelas normas e ditames da lei da época. Não é nosso poder de querer julgar os outros porque a gente conhece um pouco e mal e porcamente os ensinos de Kardec, ou mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo as passagens dos apóstolos. Não é nosso poder. Se Deus, no seu infinito amor, Jesus, nos seus magnânimos exemplos, jamais apedrejou alguém, quem somos nós para olhar para o outro punitivamente? Então ele agora, né, se sentindo culpado, impuro, tinha orgulho, egoísmo, as variadas chagas morais, porque o apedrejamento foi só o ato em si, mas a intenção, o orgulho, o poder foi a injeção para que a alma comece a pulgar, né? Esse universo do poder, pois ainda nas tentativas de barganha, porque ele vem, ela fala que ele vai fazer barganha, né? Ele vai lá, os fariseus mandam ele fazer um monte de troca com os deuses, não dá certo. Aí ele vai em tal lugar, não dá certo, a família expurga, não dá certo. E nós, quando é que a gente faz barganha, hein, gente? Quando é que a gente ainda faz barganha? E a gente ainda vem desse tempo passado, trazendo para essa personalidade do agora. Essa barganha que a gente faz facilmente no nosso evangelho, facilmente, porque às vezes a gente acha, porque eu estou trabalhando numa sociedade espírita, eu faço isso, faço aquilo, e pedimos aplausos emocionais. Digo aplausos emocionais, que todos nos olhem com emoções do amor, né? Então, o que acompanhava ele, o apedrejamento, talvez, era esse apedrejamento foi implacável. Implacável por quê? Porque ele queria botar o poder dele sobre aquele homem do caminho que ele não conhecia. Que ele não dizia. Ele queria, na verdade, que se juntar ali um pouco os fariseus, porque ele era um Zé Ninguém, né? Então, presumo eu que ele fosse um Zé Ninguém, e ele queria se juntar com os poderosos, né? Então, essa necessidade que a gente tem miserável de se juntar aos outros, por que motivo é? Isso eu fico pensando, dizendo, o que nos abomina a alma? O que seria, então, a mola propulsora de buscar a cura? Então, por que ele foi? Ele foi buscar a cura porque ele não conseguiu barganhar com os deuses, ou porque a família rejeitou, ou porque ele cai em si? Não, ele cai em si quando ele começa a conversar com Pedro. Isso eu entendi na obra. Quando Pedro deixa de fazer a catarse, ele começa a se ver e começar a falar, e daqui a pouco ele se dá por conta que aquela casa que ele procura é a casa que ele apedrejou, porque ele não apedrejou só Estevão. Ele apedrejou todos que ali se encontravam. Todos que, por algum motivo, estavam alicerçados no amor de Cristo, dando amparo a todos os rejeitados da sociedade da época. Então, ele buscou a cura pela dependência total. E aí ele vai perguntar, e a gente tem que se perguntar, né? Será que o ressentimento já lhe impunha sinceros valores? Que não fosse os de troca? Passou a ser escravo, então, de si mesmo. A gente passa a ser escravo de si mesmo quando a gente carrega a culpa, o medo, né? Então, essas dores profundas, elas têm que vir, porque senão nós vamos sempre estar fugindo com a habilidade que temos até hoje de colocarmos a culpa no outro ou do que eu estou fazendo certo porque eu assim acredito, mas jamais nas leis divinas mostradas por Jesus. Pedro, né, que aprendeu com Jesus
a dar esse tempo para o outro fazer essa catarse, para o outro colocar tudo aquilo que ia na sua alma, no seu coração. Começa agora a falar algumas palavras para ir acalmando e chama este homem de filho. Ele diz assim, nos narra a benfeitora: acalma-te, meu filho, ripostou o apóstolo, e não blasfemes. A vida é bem de Deus, que a dá, a conduz e a interrompe no corpo quando lhe apraz, a fim de transladar a alma à eternidade, onde nada perece. Necessitas viver a fim de reparares o teu mal, o que fizeste aos outros, e encontrares a felicidade real que ainda não desfrutaste. Realmente, os erros aqui na terra cometidos, como nos ensinou o Senhor, aqui serão resgatados. Arrepende-te sinceramente, e não apenas para recuperares a saúde. Então aqui Pedro já estava mostrando, né? Não é para fazer barganha, não. É para se arrepender realmente, né? Arrepende-te sinceramente, e não apenas para recuperares a saúde. Por quê? E aí ele vai trazer aqui o motivo, né? Porque enquanto não se dá a transformação interior, transita-se de uma enfermidade para outra, sem que se encontre a saúde real, que é a paz de espírito. E o jovem, deformado pelas ulcerações, ainda ajoelhado e súplice, afogava-se no caudaloso rio das lágrimas. E essa lágrima é como se fosse uma limpeza na alma, né? Ia lavando todo aquele sentimento, aquele misto de sentimento de culpa, de arrependimento, e de agora o que eu faço, né? E ouvindo essa fala de Pedro, ele fica nessa situação ali, naquele momento, de colocar para fora toda a sua dor. Né, Marcele? Pois é. E aí ele recebe Pedro, né? Expectativa e esperança. Um rumo novo. O que o apedrejador achava que estava perdido, na realidade poderia sim ser consertado, né? Vivendo para reparar o mal que havia cometido. E não só isso. Pedro também lhe oferece um caminho para encontrar felicidade real. Apresenta aquele homem atormentado uma nova diretriz que se embasa em reforma íntima para encontrar paz de espírito. Arrependimento pede reparação, e arrependimento e reparação trazem a paz. Exatamente. E aí, essa esperança, né, que tu falava, essa doce esperança. Pedro recebeu essa esperança de Jesus em muitos momentos, em que se encontrava sem rumo, desanimado, arrependido da sua negação, e agora ele dividia a mesma esperança com esse irmão desesperado e sem rumo. Quanta oportunidade divina num único instante, né? A da esperança pelo consolo de quem conhece a dor do equívoco. Então, Pedro conseguia consolar, porque ele também havia passado por momentos de dor por conta do próprio equívoco. E aquele homem infeliz, doente do corpo e da alma, lava a alma com as lágrimas sentidas, como a compreender pela primeira vez a misericórdia divina e a oportunidade de renovação. Não é mesmo, Rosângela? A Amélia nos mostra, assim, nessa parte muito interessante, que a gente é herdeiro de nós mesmos, né? Aí eu estava pensando, a gente sempre se preocupa com as heranças, né? Materiais. Mas quais são as heranças que eu herdarei de mim mesmo quando chegar na pátria espiritual?
De todas as minhas experiências, ou de todas as nossas experiências, mesmo abençoadas e esquecidas pelo amor divino, os seus filhos somos nós que plantamos a semente para a colheita futura, que teremos que vivenciar para nos depurar ou fazermos melhoras. Porque assim, nós temos que melhorar, embora a gente ache que faça uma coisa boa, né? Não é ainda tão boa, temos que melhorar. Então, essas obras que a gente acredita que está fazendo muito bem, já é um grande caminho, já é um grande avanço pelo que já fizemos de outrora. Mas sempre que procuramos melhorar cada vez mais. Não há retrocesso no trabalho evolutivo, mesmo no trabalho evolutivo da bondade, da benevolência, sempre tem que ser cada vez melhor. Mesmo quando nos aparece o quadro doloroso em nossas vidas, ou de um leproso, porque a lepra hoje, para mim, não significa tão somente as chagas no corpo. Pode ser a pior lepra, que é a moral, que nós não temos condições de entender. Esse encontro que a gente tem com as dores profundas nossas é uma lepra. Claro que hoje já não aparece, né? A misericórdia divina já dá, então, esse bálsamo, que eu digo, esse antitetânico que tem, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz com que a gente olhe dentro de si mesmo, reencontre-se com a questão 979 e comece a depurar, né, como um antídoto que vem vindo. Outrora, pelo poder que ainda temos, né, ele tinha o poder, que acreditava que tinha agora os olhos desavisados. Quando é que a gente tem nossos olhos desavisados? Quando é que a gente tem esse olhar e diga assim, e agora? Para que rumo eu vou? É esse caminho ou aquele? Como é que eu vou chegar? Porque às vezes a gente tem até receio de encontrar a pessoa que a gente causou alguma vicissitude. Às vezes não consegue, ainda não consegue fazer isso. Ou às vezes a pessoa nem quer saber, talvez, o dano que causamos. Como é que é esse meu olhar, né? Como é que eu me abandonei tanto de mim mesmo, sendo cristã que sou, acreditando em Cristo, sabendo das suas infalíveis lições em nossa vida, sabendo do seu amor profundo a nós, esperando que nós alicerce o movimento de crescer. Como é que faz isso? Como é que a gente vai fazer esse movimento? Então a gente se joga nesse imundo caminho na casa do amor que a gente pensa que não tem. Por que eu digo imundo, gente? Porque a gente confunde o amor, a gente não sabe amar. Então, essa casa do caminho que nós estamos vendo com muita vivência hoje pelo Pedro é a casa interna da gente, que eu já falei outro dia. Essa casa do caminho tem que ser alicerçada profundamente. Ela tem que ser olhada não como um abandono, não como aquela casa que eu não quero de herança, porque está muita gente brigando por ela, eu não estou afim. Não, eu tenho que olhar porque eu quero herdar esse movimento, que é essa casa que me ensina a acolher. Então, vamos começar a retroceder como imagens mentais, movimentos que nos façam alicerçar em nós as atitudes novas que Pedro está nos ensinando nesse estudo de hoje. O Pedro humano demais. E aí, a benfeitora segue nos narrando que, profundamente compadecido, o apóstolo orou a Jesus. E aqui eu me lembrei ontem, quando me explicavam no estudo, que quando há esse momento de vibração, de elevar o pensamento a Deus, é como se um grupo de espíritos, juntamente com todos aqueles, no caso Pedro, abraçam esse irmão sofredor. Então agora Pedro, através da sua prece, vai abraçar esse irmão sofredor. E aí, não terminar a prece sentida, quando vislumbrou Estevão, nimbado de claridade diamantina, adentrando-se pelo recinto, sorrindo e acercando-se. Vejam, meus irmãos, quem vem socorrer o apedrejador, o próprio apedrejado. Simão ficou extasiado e começou a chorar suavemente. Pedro falou o visitante iluminado. O amor e a caridade são as asas que nos elevam o ser a Deus, quando o conhecimento da verdade sustenta-lhe o pensamento
e vitaliza-lhe o coração. Socorramos o pobre irmão que corre pelo apertado espaço de sombras no qual se encontra, para que reconquiste a saída para a luz libertadora. É da divina lei que retribuamos com o bem todo o mal que recebermos. É da divina lei que retribuamos com o bem todo o mal que recebemos. Assim, não há alternativa senão amar e ajudar. As feridas que cobrem o corpo do enfermo são as energias negativas que o intoxicam e agora são expelidas. O seu arrependimento e os propósitos para tornar-se melhor secarão o poço de peçonha. Mas nós lhe devemos cicatrizar as chagas externas com o bálsamo da compaixão. Então, Pedro sabia que não estava sozinho, que era apenas instrumento do amor de Deus. Por isso, evoca Jesus para falar e agir através dele. E eis que o Mestre envia um espírito de muita luz, Estevão, o apedrejado pelo agitador. Estevão, jovem que nunca conviveu com Jesus, mas que o amava profundamente. E esse amor se traduzia no seu olhar, nas suas palavras e nas suas ações. No momento de maior testemunho, Estevão se manteve sereno e confiante em Deus, lembrando do que ouvira Pedro falar acerca de Jesus. E agora, ele vinha para trazer a serenidade e esperança para aquele coração perdido no ódio, na revolta, no medo e na culpa. Né, Marcele? Você estava falando aí, eu pensando, né, que esse arrependimento e esse sentimento de culpa dele acabou se tornando um pedido de perdão indireto a Estevão. E aí Estevão vem, né, assim, acabou se tornando uma rogativa indireta. E aí Estevão vem, né, o primeiro mártir do cristianismo, dá o exemplo do amor e da caridade. Porque já tinha perdoado. Se ele perdoou Saulo, né? O que era perdoar esse que ele nem sabia o nome, né? Aí naquele momento onde um espírito tão endurecido inicia sua luta por modificação, ele se faz presente para orientar e ajudar. Aquele era um momento crucial para que o abnegado pescador, que era Pedro, pescasse aquela alma, para que ela se elevasse a Deus com o coração vitalizado e o pensamento sustentado no conhecimento da verdade. O momento de aproveitar todo aquele arrependimento sincero e toda aquela vontade de mudar. Aí junta Pedro e Estevão para tirar aquele homem do fundo do poço e trazer ele para a luz e não perdê-lo, porque aquele era o momento certo de levar ele para o caminho certo. Ele estava no ponto, né, como a gente diz, assim, de não se desvirtuar mais. Né? Até onde a gente sabe, né, assim, que existe a possibilidade da pessoa sair do caminho, existe, né, mas ali era o ponto para que não houvesse mais. Né? Então, eu fico pensando, vou fazer uma pergunta para todos nós e que possamos responder em nossos sentimentos mais profundos. Nós amamos Jesus? Realmente amamos Jesus? Porque a gente olha o Estevão, a Amélia nos trazendo um Estevão, que não conhecia o cara, que só ouviu falar como nós aqui ouvimos falar, através das mensagens chegadas até nós, das obras que nos chegam pelos discípulos, chegando pelo Evangelho segundo o Espiritismo,
Será que a gente ama Jesus? E se a gente ama Jesus no período que nos encontramos pessoalmente com o outro, como fazemos? Quantos de nós aqui usamos as palavras de desculpa, né? Para a enfermidade moral que temos? A gente meio que se desculpa, né? Bota um curativo naquela enfermidade moral e vai seguindo a vida. E o que é realmente amar Jesus? Porque senão a gente pode vir por aquele olhar assim, eu tenho que sofrer muito para amar Jesus, eu tenho que passar por isso. Não. Para amar Jesus eu tenho que amar, respeitar, entender. Aí a gente diz, não, para aí, mas aí tu quer dizer muito, porque talvez você conta, Chico é um exemplo que amava Jesus, e olha o que o Chico sofreu. Chico, além de amar Jesus, ele fazia exatamente o que Jesus ensinava. E ele só passou pelas vicissitudes físicas necessárias, que era pela purificação da alma dele. Então a gente tem que ver que amar Jesus não significa ter que passar por dores profundas da alma, tem que purificar. E o corpo é uma veste, é uma roupa que vai ficar velha logo ali. Dentre outros, Estevão nos possibilita ver um farol que nos ilumina, a oportunidade de refletir nessa lição. Esse trabalho de nossas paixões ainda desastrosas e moralmente leprosas. Muitas vezes, porém, escondidas, como já falei antes, na máscara da bondade insana, visto que qualquer momento que nos magoamos com os nossos educadores enviados por Deus para o reajustamento dessa alma, começamos a voltar tudo de novo. Já começamos a apedrejar. Joana fala em uma obra que diga assim, entrega-te a Deus. Essa obra é fantástica. No capítulo 19, ela diz assim, a vitória da verdade. Porque a verdade, ela é vitoriosa. E ela diz assim, todos os grandes triunfadores do mundo passaram pela terra nos seus carros dourados, temidos uns e odiados outros, invariavelmente deixando as máscaras danosas da sua experiência perniciosa. Então, aqueles que na Terra querem triunfar, como ele, no caso, né? O carro dourado dele era o orgulho que ele tinha do poder, que ele podia mandar todo mundo apedrejar. O carro dourado dos outros que queriam apedrejar Estevão e propriamente crucificar Cristo, eles passam por esse, mais tarde, pelo a vitória da verdade. E a verdade, ela é libertadora, porque ela vai enxergar a realidade de quem tu é. Tu é um espírito imortal. Embora a gente acredite, muita gente possa acreditar que a vida aqui é uma só, que não tem problema com isso, o que a gente não se preocupa, porque a gente sabe da misericórdia divina do despertar de cada um. Então a gente vê que a Amélia, querida, nos mostra esse exemplo que devemos escrever no colar dos nossos corações cada palavra, cada movimento dessas obras da Amélia que ela nos traz, cada sentimento que ela faz a gente exercer em nossa intenção de profunda de mudança. Que Estevão fala para Simão Pedro diante dos conhecimentos de todos que ainda sofrem pelas terríveis dores morais. O bálsamo que não cura o passado, mas que oportuniza o reajustamento para as futuras oportunidades. Que a gente tenha as obras da Amélia Rodrigues, até agora, chegado ao nosso alcance, como um colar de pérolas profundas que possam nos alicerçar para futuras, tão breve alicerçamento ao encontro de Cristo. A benfeitora encerra o capítulo, né? Narrando, então, que Simão vai explicar, então, para o enfermo, né? Dizendo, os céus ouviram tuas súplicas, e Estevão, vivo e puro, vem te auxiliar através das minhas mãos e do teu arrependimento real, colocando a destra sobre a cabeça e a sinistra sobre a fronte febril, Pedro orou, enquanto o doente estorcegava, afirmando arderem o corpo e as chagas, até cair exausto, banhado por auge do suor. Terminando a aplicação de energias, o pescador de almas tomou-os nos braços fortes, acostumados a segurar as redes no mar da Galileia, e recolheu o paciente desmaiado, à enxerga mais próxima. Lentamente,
As feridas e intumescências vermelho arroxeadas começaram a murchar, e a pele foi se recuperando, até tornar-se lisa e sem mancha. Deixando-o dormir, o discípulo abnegado recordou-se de Jesus e balbuciou comovido: e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Afastou-se em silêncio, com o coração explodindo de alegrias e de gratidão a Deus, reflexionando na sabedoria e misericórdia das leis da vida. Então, o arrependimento do erro, confiança de Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Essa foi uma fala da mulher adúltera quando atendeu e acolheu o ex-marido e condenador em circunstâncias semelhantes ao apedrejador, naquele trabalho que a Cláudia fez, né, na lição do discernimento. Ela também trouxe, que eu peguei de lá, desse estudo, uma fala também de Jesus, que ele diz que aqueles que se arrependem e buscam o ensejo de redenção encontram a paz. Essa é a orientação que Jesus deu à mulher, então, que ia ser apedrejada. Hoje, nós não temos a lepra, né? Mas temos tantas enfermidades do corpo que, como a Rosângela já disse, são de cunho moral e vão nos açoitando. Quando decidiremos pelo real processo de arrependimento e reparo, que nos trará a paz tão almejada, Joana de Ângeles nos orienta na obra Momentos de Meditação, psicografia de Divaldo Franco, que eu vou ler um trechinho só para a gente. Ela diz assim: a soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência, porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma, em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. E esse, então, foi o movimento de Pedro, após o arrependimento da negação. Deverá ser o do apedrejador e de todos nós que reparamos o passado, os equívocos atuais nessa bendita escola chamada planeta Terra. Então, como nos acolhe Deus, né? Em seu amor, o Mestre, quando nos possibilita passar pelas vias da dor das bênçãos do arrependimento, seguro e não voltamos a errar. Refazer o caminho percorrido, retornar ao aconchego da certeza que Jesus sempre nos ampara, a fim de que, nas esperanças da certeza da alma acolhida por Jesus, se afogue na ternura do seu amor, assim nos libertando das algemas perversas, facultando as bênçãos de alegria, plena e com muita paz. Possamos aqui aprender com Pedro, para tão logo despertar, sermos como Estevão. Gratidão, querido Estevão, e que teus exemplos, Pedro, humano como ainda somos e estamos, possamos refletir em nossa encarnação presente, o oportuno despertar do verdadeiro encontro com Jesus. E com isso, encontrar o farol do Mestre, para logo a autoridade moral de Jesus, naturalmente, implante em nossa alma, mudando para servir fielmente com você, mestre amado amigo, e irmão que todos aqui presentes somos, junto a Deus. Pois é. E aqui nós vemos um Simão Pedro muito mais próximo, né, do mestre amado do que nunca. A abnegação ao trabalho no bem, o caráter reto, a modéstia, a humildade sincera e tantas outras virtudes que foram compondo aquele tão delicado servidor e levaram ele até ali, aquele nível de crescimento moral
Ele conservava agora a brandura no julgamento e a paz no coração e na alma. A brandura e a paz no coração e na alma havia se transformado no ponto vivo de referência do Evangelho de Jesus. Era servo fiel, porque Jesus habitava nele. E assim a gente encerra a nossa participação nesse trabalho de hoje, abrindo então para as considerações de vocês e qualquer pergunta, Auxílio, nos auxílio. ajudem. Eu digo o seguinte: dorme com essa. Ou chupa essa manga, né? Maravilhoso. Roselane? Então, eu estava aqui pensando, né, que é muito frequente nós ouvirmos que as mudanças na vida de um indivíduo, elas acontecem por duas formas, né, por dois meios, ou pelo amor ou pela dor. Mas a mudança pelo amor, geralmente, ela é muito fugaz. É enquanto está vivenciando aquela situação, né, que tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, e no momento em que as dificuldades vão acontecendo, ou que o tempo vai passando, se esquece. Então, ela não é a verdadeira mudança na maioria das vezes. Né? E daí nós temos a mudança pela dor. E essa mudança pela dor, ela é necessária, né, como a Rosângela bem colocou, desse entendimento. Né? É preciso nós passarmos por esse entendimento. E esse entendimento, ele vai somente se manifestar em nós, que é realmente por meio dessa dor, é vivenciar essa dor. E quando a gente entende que essa dor, ela é uma oportunidade para nós abrirmos a porta, a nossa porta, e adentrarmos nela, né? Fazendo todas essas reflexões e por meio do autoconhecimento, que nós vamos conseguir, de fato, né, chegar a essa transformação. Mas daí também eu pensei, assim, em toda a fala de vocês e ao longo de todos os temas que nós passamos de Pedro, que nós estamos tendo uma oportunidade de mudança que não é pela dor, é pelo amor. Então, vai depender de nós entendermos, fazermos esse processo de entendimento, para que realmente a gente consiga fazer essa transformação, da qual cada um ainda necessitamos, né? Foi muito lindo as colocações de vocês, muito que, lógico, só veio a somar o que por tudo nós já passamos, né? Nesses dias aí. Realmente, para mim, tem sido muito intenso e motivo de muita reflexão para essa mudança pelo amor. Né? Obrigada. Eu gostaria de dizer que é um pouco complicado para a gente todo esse processo, mas é melhor isso do que sofrermos, talvez, as lepras físicas, né? Porque essa descoberta das nossas sombras, nossas sombrinhas, nossas sombronas, nossos sombrelones, é bem complicado, sabe? E Pedro fez isso conosco durante toda essa trajetória, né? E hoje vocês fizeram ainda mais a gente se reconhecer enquanto seres humanos falíveis e enquanto pessoas com condições de mudança, já que estamos tendo acesso a esse conhecimento sobre Jesus, sobre a sua doçura, sobre os seus comportamentos, né, através dos trabalhos que foram desenvolvidos nesse período todo. Gratidão, meninas.
Vocês são ótimas e eu sou abençoada por ter a oportunidade de ouvir pessoas tão dedicadas e esclarecidas. Gratidão. Eu não sei se a minha internet vai se manter. Já trancou várias vezes aqui, eu já saí, já entrei. Que me chamou muita atenção são a questão das nossas intenções, né? As nossas intenções íntimas. E como isso, no momento que a gente vai deitar a cabeça no travesseiro, o que vem nos cobrar, né? A nós mesmos, né? Aquilo que a gente fez ao outro, né? Uma mágoa, um ressentimento, uma desconfiança, né? E que não, como foi colocado aí no estudo de vocês, que não precisa usar a pedra, né? Como um elemento para punir, para maltratar, para instigar outra pessoa, mas o verbo, né, que sai pela boca, o olhar, né, de maldade é bem pior. E a gente fazendo esse ato, isso vem para nós, né, reflete em nós e como é dolorido isso quando a gente vê que a gente praticou e não se perdoou, né? Não foi fazer um movimento para o universo, né? De perdoar o universo por tudo que a gente praticou ontem e hoje. E através desses estudos a gente consegue nos olhar melhor, né? E tentar fazer um trabalho diferente de educação do nosso sentimento. Então, muito obrigada, pessoal. Então, todos esses estudos estão reforçando, né, esse diálogo conosco mesmo, né? Tentar várias vezes na cadeirinha de pensar, a deitar a cabeça no travesseiro e levantar para um dia seguinte e tentar fazer o melhor de nós, né? Tentar conviver com o ser humano que é nosso irmão. Então, que a gente possa dar mais um passo nessa nossa evolução. Muito obrigada pelas lições de vocês hoje, trazidas pela Amélia, né, que está nos conduzindo toda essa semana, esse mês, né, praticamente, de estudo. Obrigada. As lições são da Amélia, da Joana, do Hermínio. Podemos colocar um tijolinho? Podemos? Plenitude, capítulo 3, Origens do Sofrimento. 3 parágrafos, para apenas colaborar com a brilhante fala de vocês três. Excepcional. Transitam ainda na Terra portadores de expiações que não trazem aparência exterior. São os seres que estertonam em conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, infelizes e arredios, carregando dramas íntimos que os estiolam, afligindo-os sem cessar. Podem apresentar aparência agradável e conquistar simpatia, sem que se liberem dos estados interiores mortificantes. O que interessa é esse parágrafo. A consciência não perdoa no que concerne a deixar no ouvido o crime perpetrado. O seu perdão se expressa mediante a reabilitação do infrator. As origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Isto aqui me tirou muitas vezes o sono, mas entendi, a benfeitora está correta. É uma contribuição da benfeitora Joana de Ângeles ao brilhante texto da sua outra benfeitora, Amélia Rodrigues, iluminada como sempre. Congratulações, meninas. Gratidão por esse tijolão. Nem é tijolinho, é um tijolão, né? Agora que ele não vai dormir mesmo.
Obrigado pelo Mais carinho. alguém, meus amores? Chegamos no horário, né? Como diz o nosso Por isso que eu estou perguntando. Mais alguém amigo Enzo. vai colocar um degrau nessa subida ali? O Vanille não colocou um tijolo, ele colocou metade da escada, né? Se não temos mais um comentário, eu vou colocar. Acho que só lembrando uma questão que agora me veio assim, né? Que mesmo com todo o amor, em nenhum momento deixou de bater, né? Mas bater com pantufa, porque é uma batida bem suave que bate, mas, né? Que é capaz de sentir, mas é com pantufa. Que bom, né? É igual chinelada de vó, né? Chinelada de pai e mãe arde, né? Chinelada de vô e de vó, não. Bom, gente, chegamos ao nosso horário e, de acordo com o nosso professor, é sempre bom largar alguma coisa para a gente pensar, né? Amanhã temos o último capítulo do estudo de Pedro. Mas Pedro não era Pedro, Pedro era Simão, não é verdade? E, de repente, aparece lá um homem que fala assim, tu serás Pedro, tu serás pedra. O teu amor será um amor confiante. Hoje, o nosso amor é areia movediça ou o nosso amor está virando algo consistente e sólido como uma pedra? Vamos pensar. Amanhã de manhã, provavelmente a Cláudia nos ajude a evoluir nesse pensamento. Muito obrigado, beijos. Vou encerrar aqui a gravação e a gente segue aqui um pouquinho.